origens evolutivas do reino fungi. Grupo: André Pampolini, Daniel Prates, Lucas Lara, Rafael Campos. Divin Pompa. O reino fungi é o grupo de organismos eucariotas que inclui micro e macro-organismos tais como as leveduras e bolores, bem como os familiares cogumelos. Dentre as características gerais dos fungos, nós podemos citar a nutrição absortiva por enzimas extracelulares, que são as exoenzimas, que quebram diferentes moléculas insolúveis, como os carboidratos e os lipídios. Os fungos eles crescem em habitats com temperaturas quentes e úmidos, como, por exemplo, as florestas tropicais. Os fungos eles podem ser aeróbios, em sua grande maioria, ou podem ser anaeróbios facultativos, que utilizam fermentação, ou anaeróbios obrigatórios, que utilizam fermentação obrigatória. Os fungos também eles podem apresentar várias relações ecológicas, como o mutualismo, o parasitismo e o predadorismo. Os fungos apresentam 3 tipos básicos de morfologia. Eles podem ter células unitárias arredondadas, como por exemplo as leveduras, que são fungos fermentadores. Eles também podem apresentar células filamentosas, septadas ou não, constituindo o micélio. O corpo do fungo é constituído por filamentos. Esses filamentos se agrupam formando as hifas. As hifas apresentam parede celular constituída por quitina. O material energético de reserva é o glicogênio, também presente nos animais. O conjunto de hifas, por fim, formam os micélios. Os taxonomistas consideravam que os fungos eram membros do reino plantário, devido às semelhanças nos seus modos de vida. Tanto os fungos como as plantas são, na sua maioria, imóveis e apresentam semelhanças na morfologia geral e no habitat em que se desenvolvem. Entretanto, estudos mostram que esses reinos se divergiram durante o Eon Proterozoico. Embora tradicionalmente incluídos em muitos programas manuais de botânica, pensa-se agora que os fungos estão mais próximos dos animais do que das plantas e são colocados juntamente com os animais no grupo monofilético dos opistocômites. O cladograma representa os principais táxons de fungos e a sua relação com os organismos opistocômites e unicômites. Análises feitas usando a filogenética molecular suportam a origem monofilética dos fungos. A taxonomia dos fungos encontra-se num estado de fluxo constante, especialmente devido a pesquisas recentes baseadas em comparações de DNA. Essas análises filogenéticas atuais revogam frequentemente classificações baseadas em métodos mais antigos e menos discriminatórios, baseados em traços morfológicos e conceitos biológicos de espécies, obtidos de acasalamentos experimentais. Organismos semelhantes aos fungos. Por causa das semelhanças morfológicas e do modo de vida, mixomicetas e homicetas eram anteriormente classificados no reino fúngico. Ao contrário do que sucede com os fungos verdadeiros, as paredes celulares desses organismos contêm celulose e não têm quitina. Os mixomicetas são unicônicos, como os fungos, mas são agrupados em amoebozoa. Os homicetas são bicônicos, agrupados no reino cromozoático. Nenhum desses dois grupos é aparentado com os fungos verdadeiros e, portanto, os taxonomistas já não os incluem no reino fúngico. Apesar disso, estudos sobre homicetas e mixomicetas são ainda frequentemente incluídos em manuais de micologia e em literatura de pesquisa primária. O
Os eumicotas fazem parte do grupo mais estudado de fungos e compartilham de um ancestral em comum, o grupo monofilético. São distintos dos estruturalmente similares mixomicotas e oomicotas. Existem 4 classes dos eumicotas, e essas serão apresentadas a seguir. Os ficomicetos. Bom, os ficomicetos são fungos muito simples, eles não apresentam estruturas especializadas para uma reprodução, eles têm ausência de flocos de frutificação, que são formados por rinfas, haploides e fenocítios. Eles lembram organização de algas. Depois dos ficomicetos, vem os ascomicetos. Os comicetos possuem estrutura reprodutiva em forma de saco, que são os ascos. Dentro dos ascos, formam-se os esporos chamados ascófitos, que são isolados ou reunidos em corpos de frutificação. São os ascofitáceos. O fungo Penicillium notatum é um exemplo de ascomiceto que não desenvolve corpo de frutificação. É conhecido como fungo da penicilina, pois é dele que se produziu a penicilina, o primeiro antibiótico descoberto industrialmente. O fungo Clavispis purpura é um fungo com exemplo de corpo de frutificação e ele é usado para produzir a droga conhecida como LSD. Após os ascomicetos, nós temos os basidiomicetos. Os basidiomicetos, eles possuem estrutura reprodutiva, que são os basídeos, onde se alojam 4 esporos, chamados basidiófilos. E esses basidiófilos e os basídeos são reunidos em corpos de frutificação, que são chamados de basidiocarpos. É um semelhante processo, semelhante aos ascomicetos. O basidiocarpo constitui a parte visível do basidiomiceto, que é o famoso cogumelo. No basidiomiceto, nós temos o papel do cogumelo, que é o basidiocarpo, e sua parte subterrânea, que são filamentos de fixação e de absorção de água e nutrientes. Deuteromicete. Principal característica: não realizam reprodução sexual. Esses fungos englobam muitos causadores de doenças, tais como a Candida albicans. São doenças sexualmente transmissíveis. Algumas características morfológicas, bioquímicas e genéticas são partilhadas com outros organismos, enquanto outras são exclusivamente desse reino, separados claramente dos outros. Características compartilhadas, podemos dizer, como os demais eucariotos, os núcleos das células dos fungos estão limitados por uma membrana e contêm cromossomos. Como os animais, os fungos carecem de cloroplastos, portanto não realizam fotossíntese e são organismos heterotróficos, requerendo compostos orgânicos como fonte de energia. Como as plantas, os fungos possuem uma parede celular e vacúolos. Reproduzem-se por meios sexuados e assexuados, produzem esporos, têm núcleos tipicamente haploides e podem apresentar bioluminescência. Como as bactérias, os fungos mais desenvolvidos produzem o aminoácido L-lisina. Os fungos também apresentam características únicas do seu reino, como por exemplo a
parede celular dos fungos é composta por quitina. Em plantas, essa parede celular é feita de celulose. E nos animais, a quitina faz parte dos exoesqueletos dos artrópodes. Essa característica é importante para separar o fungo como seu reino próprio dos animais e das plantas. Introduzindo a evolução dos fungos. O registro fóssil antigo dos fungos é pouco evidente, ao contrário dos registros fósseis de plantas e animais, que são mais abundantes. Os fatores que contribuem para a representação de espécies de fungos no registro fóssil são a natureza dos esporocarpos, que são tecidos moles e facilmente degradáveis nos fungos, presentes nos fungos. Os fósseis de fungos são mais facilmente identificáveis quando são comparados com registros de fungos atualmente existentes. Os registros fósseis de fungos mais antigos datam do Éon Proterozoico, como falado anteriormente. Esses organismos multicelulares eram constituídos de estruturas filamentosas, com separações, que são os septos, e eram capazes de anastomostose, que é a ramificação de uma espécie em novas linhagens por meio de mutações genéticas. Alguns estudos indicam que o aparecimento de fungos datam de cerca de 760 a 1060 milhões de anos atrás. Durante grande parte do Paleozoico, há evidências de que os fungos eram seres aquáticos, com esporos flagelados, semelhantes aos quitrídeos, como mostrado no slide anterior, que são os fungos do grupo Chytridiomycota. Ressalta-se também que a condição flagelada é considerada como um caráter primitivo compartilhado com animais e que não pode ser utilizado para suportar a origem monofilética do grupo. Por conseguinte, evidências moleculares mostram que animais e fungos divergiram de um ancestral comum, semelhante a um protista colonial, provavelmente um coana flagelado, como mostrado na imagem do slide. Os fungos colonizaram o ambiente terrestre, provavelmente durante o Cambriano, 542 a 488 milhões de anos atrás, antes do aparecimento das plantas terrestres. Há registros de lipas fossilizadas e esporos datados de 460 milhões de anos atrás. Época em que a flora terrestre consistia apenas de plantas avasculares semelhantes às briófitas. Há cerca de 400 milhões de anos atrás, os ascomicêticos e basidiomicêticos divergiram, fixando todas as classes de fungos modernos presentes no final do Carbonífero, 318 ou 299 milhões de anos atrás. O mais antigo fóssil, com características microscópicas semelhantes aos atuais basidiomicêticos, foi encontrado na camada sedimentar do Pennsylvania, 318 a 299 milhões de anos atrás. Algum tempo após a extinção termotriática, que ocorreu há 251 milhões de anos atrás,